Bem, bom dia a todos e todas. Nesse seminário de vida e família, eu vou agilizar, porque o nosso tempo é bem pequeno, bem reduzido, então não vou cumprimentar, assim, apesar de todos merecerem um cumprimento especial, mas se sintam todos cumprimentados por estarmos participando. Quem organizou, quem veio, quem está acompanhando os debates, é muito necessário. Nós estamos num seminário de vida e família. Esse painel nós vamos tratar sobre a defesa da vida e da família, e eu, particularmente, vou tratar um pouquinho das políticas e valores morais. Nós estamos atravessando um tempo de muitas crises. Isso é perceptível e todos nós sabemos disso. Nós podemos dar nome para algumas: crise financeira, econômica, política, de autoridade, de valores. Se eu pedir que cada um me fale mais duas ou três, é bem capaz que todos tenhamos aí. Porque realmente é um tempo de crise. O ser humano, ele está em crise. Na sociedade, individual, ele tem dificuldade de saber o que é, o que quer. Existe uma crise filosófica, existem várias e várias crises. E onde estão os pilares dessa crise? Eu quero fazer só uma referência rápida sobre isso para entrar efetivamente na questão dos valores e política. Porque nós podemos identificar vários pilares que estas crises estão apoiadas. Mas um deles é muito especial para nós, que é na família. Então, porque a família sustenta, se ela sustenta a sociedade em tudo aquilo que é positivo, a crise que a família passa também repercute em toda a sociedade. E nós precisamos entender isso de forma muito responsável. Porque se eu tenho pouca condição de atuar na crise econômica, se eu tenho pouca condição de atuar nas crises mais graves, na crise política, que às vezes parece estar tão distante de mim, na família eu tenho muita condição de atuar e eu garanto, repercute e interfere e pode solucionar todas as demais outras crises. De forma muito especial, eu tenho feito uma reflexão ultimamente, lendo um pouco sobre isso, e algo me chama muita atenção. Até comentei com algumas pessoas aqui presentes. Um fenômeno tem acontecido. Pela primeira vez na história da humanidade, o jovem, ele é capaz de ter mais acesso à informação do que o ancião, o pai, o professor. E isso muda significativamente a regra do jogo. E dos maiores problemas hoje que a gente percebe é a questão da autoridade das relações mais próximas, seja dentro da família ou das relações na sociedade. E eu digo tudo isso porque o político, e aí eu entro na crise política e na crise de valores na política, ele é um produto. Não necessariamente do meio, como você costumou dizer, mas ele é um produto elaborado de todas as suas relações sociais, desde a sua infância. E ele, então, vai trazendo em si, construindo em si a sua personalidade, os seus ideais, os seus valores. E é isto que ele defenderá quando ele estiver numa função de representação, de representatividade. Vamos lá. E nessa situação eu quero resgatar a fala do professor Felipe Neri de ontem. Porque todas essas crises, elas se assentam, e não somente as crises, mas as práticas que nós temos hoje, tudo que foi falado aqui em algum momento, e de forma especial, na ação política que nós vemos hoje no Congresso, nessa reforma, nos debates, seja de ideologia de gênero, do Estatuto da Família, ou do que for, das questões do aborto, de defesa da vida, da liberação das drogas, todas essas questões, os argumentos são relativos. Então, eu quero resgatar, não vou repetir, mas só para lembrarmos que isso é fundamental para essa discussão de valores. O relativismo que vivemos hoje, que o professor Felipe Neri ontem falou com tanta propriedade, e é fundamental para pontuar e para entendermos essa crise de valores que temos hoje. Afinal de contas, tudo hoje é relativo. Ou é percebido como relativo. Não que seja relativo, é o que a gente contesta. Na política. O político, e aí eu quero falar de uma forma bem prática, já que eu exerço um mandato. Ele existe para cumprir uma missão e tem liberdade para isto. Eu quero partir dessa afirmação,
de toda a situação política e da crise política que temos para discutir, essa afirmação é uma constatação que eu faço na prática do exercício parlamentar, já com quase 7 anos de mandato. Mas não estou falando só do político mandatário, de todos que têm uma ação política. O político existe para cumprir uma missão e tem liberdade para isto. Que missão é esta? Ele representa ideias e articula as políticas que acredita serem necessárias. É fundamental a gente ter essa compreensão que o político está lá não para agradar o que eu quero que ele agrade, não para ser sensato, não para ter bom senso, não para ser, desculpa, depois eu explico, não leve ao pé da letra, mas não para ser honesto, porque até ser honesto hoje é relativo. Mas ele está lá para cumprir uma missão, representar os interesses de quem o colocou lá. De forma muito fria, muito pragmática, ele está lá para cumprir uma tarefa. O político, de forma especial, o político mandatário, é hoje um tarefeiro. Inclusive, não é muito incomum nos chamar de... Como é que é a pessoa que quando vai te ajudar a tirar uma carteira de motorista, despachante. É um despachante. É um despachante de um povo, de um segmento. É um tarefeiro. E ele está a serviço de um grupo de ideias. Não é um tarefeiro simplesmente despreparado. Muitas vezes altamente preparado, qualificado, mas para executar uma missão. E essa missão ele tem liberdade. O que é essa liberdade que o político tem, o deputado, o senador, o prefeito, o governador e todos têm para isso? Ele escolhe a sua forma de agir. E a forma de agir dele está embasada nos valores que ele tem. Então, se você tem um político que representa segmento A, B ou C, você pode ter no mesmo segmento, com a mesma missão, comportamentos completamente distintos. Porque aí o comportamento, a liberdade que cada político tem, é individual. A missão é dada pela sociedade, ou pela parte da sociedade que o elegeu. Mas a forma de agir, aí é muito pessoal, porque está de acordo com a sua formação, com seus valores. Eu vou contar uma história, eu sempre gosto de contar história, alguns aqui já até conhecem. Conta que certa vez um dono de uma empresa muito grande, ele tinha lá um gerente, um administrador. E ele ficou sabendo que esse gerente, ele estava sendo desonesto com ele. Esse administrador da sua empresa não estava sendo correto, agindo da forma que deveria. Ele anunciou que iria demiti-lo. Rapidamente, então, ele foi até os credores da empresa dele e negociou. Ele falou: você me deve X, eu vou te dar um desconto de 20%, mas paga a sua dívida. Você me deve Y, eu vou te dar metade de desconto, anota aqui rápido. O dono da empresa ficou muito impressionado com a esperteza e o comportamento e fez um certo elogio a ele naquele comportamento. E depois ele explicou. Essa história que eu estou contando, ela acontece diariamente em muitos lugares, mas aconteceu também no tempo de Jesus, e quem contou essa história foi ele. No Evangelho de São Lucas, lá no capítulo 16, no versículo 1 a 8, até onde eu fui, que é a parábola do administrador infiel. E Jesus diz uma frase muito interessante: os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Essa esperteza de agir, ela é muito interessante. Não dá tempo para a gente fazer uma exegese profunda dessa palavra, mas ela nos faz refletir. Porque nós, por mais que possamos entender que exista realmente uma esperteza para o resultado, não quer dizer que nós também não consigamos o resultado do nosso jeito. E porque se você dá sequência na explicação de Jesus, depois ele fala: não é possível servir a 2 senhores. Você tem que entender o que te motiva a fazer determinada coisa. Então, nós precisamos falar sobre essas ferramentas que são valores. Muito bem, então eu vou buscar auxílio agora no Catecismo da Igreja, onde nós vamos falar sobre
os valores morais, a nossa moral. Qual é a nossa ética? Qual é a moral que nós queremos ver agindo no meio político? E se queremos ver agindo, depois eu estou tentando correr aqui, se eu correr demais, vocês me falam, porque eu estou preocupado com o tempo. Mas é interessante nós fazermos essa reflexão, e eu preparei só esta. O Catecismo da Igreja diz assim, nos parágrafos, nos números 1755, 1756, depois do 1759 a 1760. Um resumo. O ato é moralmente bom quando supõe, ao mesmo tempo, a bondade do objeto, do fim em vista das circunstâncias. O objeto escolhido pode, por si só, viciar toda a ação, mesmo se a sua intenção for boa. Não é lícito fazer o mal para que dele derive um bem. Um fim mau pode corromper a ação, mesmo que em si o seu objeto seja bom. Pelo contrário, um fim bom não torna bom o comportamento que for mau pelo seu objeto, uma vez que o fim não justifica os meios. As circunstâncias podem atenuar ou aumentar a responsabilidade de quem age, mas não podem modificar a qualidade moral dos próprios atos. Não torna nunca boa uma ação que em si já é má. Resumindo, contrariando Maquiavel, os fins não podem justificar os meios. Uma grande questão moral que existe hoje no aspecto político é a possibilidade de se lançar mão de qualquer ferramenta, como fez o administrador fiel, para ter um bom resultado, um resultado positivo. E isso está maculando a nossa ação política e criando hoje um terrível problema. É aceitar, por exemplo, que o mensalão seja uma boa ferramenta para se aprovar uma lei importante para a sociedade. Num exemplo muito prático, foi o que aconteceu. A lei, a necessidade existia, mas a forma de se buscá-la não pode ser essa. O dinheiro que se obtém da corrupção pode até ser usado, é algo bom, mas o que não apaga em nada o erro da corrupção. Os fins jamais podem justificar o meio, o fim jamais pode justificar, ao contrário, né? O fim não pode justificar os meios, pronto. Os fins não podem justificar os meios. Muito bem. Caminhando para a nossa conclusão. Não é lícito fazer o mal para que dele derive o bem, em momento algum. E, lamentavelmente, nós estamos percebendo essa prática. Hoje, por não fazer o nosso dever de casa, nós estamos convivendo com uma situação política curiosa. E se ouve muito o seguinte: vamos para o mal menor. Qual é o mal menor da política de hoje? Qual é o deputado menos pior? Qual é o candidato a governador, ou a síndico, ou a presidente da minha categoria menos pior? E nós estamos nos satisfazendo com isso. E eu garanto, aquele que vota no menos pior, de alguma forma, está aceitando fazer o mal buscando o bem também. E isso tem que ser profundamente refletido por nós. Às vezes não temos opção nenhuma. Tudo bem, a própria doutrina da igreja admite o mal menor. Mas é necessário que nós busquemos o bem maior e não o mal menor. O que fazer então? Aí sim, aí eu acho que é o mais interessante daquilo que nós tínhamos para partilhar com vocês. Como eu disse, o político, ele existe para cumprir uma missão e tem liberdade para isso. Cada um decide como vai cumprir a sua missão. O político existe para cumprir uma missão. Ótimo. Então, nós precisamos produzir missionários para o meio político. Uma grande missão nossa, na nossa reflexão, é produzir missionários. Nós temos que criar ambiente onde pessoas sejam qualificadas, formadas, e desse ambiente brote pessoas que nos representem para fazer política com valores adequados. Para fazer isso, nós vamos ter 3 etapas extremamente necessárias. E aí eu procurei uma metáfora para falar rapidamente. Semear, cuidar da plantinha e um dia colher. O semear. Nós precisamos, em todo grupo,
capaz de se organizar em torno de algo comum, plantar esses valores, ter a coragem de nos expormos para plantar esses valores na família, na sua própria família, nas escolas, nas igrejas, nas empresas, nas classes profissionais, nos conselhos, no seu ambiente de trabalho, em todo o ambiente. Nós temos a coragem, a dignidade e a estratégia de plantar a boa semente dos nossos valores, dos valores que cremos. É necessário. Então, nós precisamos, ações como estas, começam a nos impulsionar e nos credibilizar para isto. Mas, como disse é Murilo, né, que falou antes de mim? Como disse o Murilo, nós temos, diante da situação, nós temos que nos indignar de fato. A indignação é lícita. Nós não podemos mais simplesmente nos calar diante daquilo que nos impõe. Porque isso daí lá na frente vai produzir a política que desejamos, mas ela acontece em todos os ambientes, na escola, em todos os lugares. Ontem, se não me engano, foi o professor Felipe, ele falava o seguinte: com a desculpa de não formar, estão nos formando. Ele fez uma brincadeira conosco, não sei quem estava aqui ontem, onde ele falava assim: não pense em macaco, não pense em macaco, não pense em macaco. E aí ele falou: quem é o superdotado aqui que pensou em anta? Usando as mesmas palavras dele. Não, todo mundo pensou em macaco. Então, nós estamos com as novelas, nós estamos com os livros, nós estamos com tudo dizendo o que nós devemos fazer e agir, como nós devemos reproduzir, mesmo quando disfarçadamente dizem que estão contrariando. E nós temos que, então, com muita clareza, nos contrapor a isto. Aí é o que eu chamo de cuidar. O cuidar, na sociedade, nós temos que fazer virar assunto comum o que é importante para nós em todas as rodas. Nós precisamos ter a coragem, a necessidade e a clareza de definir com clareza os nossos valores, de apresentar os nossos valores em todas as rodas. E se nós desejamos ter política renovada, política nova, produzida por valores novos, então é necessário que a gente se disponha a discutir política. Política não pode mais ser assunto proibido em nenhuma dessas rodas. Nós fomos formados com a ideia de que religião, futebol e política não se discute. Concordam comigo? A gente ouve, todo mundo ouviu isso pelo menos 1 milhão de vezes ao longo da vida. Política, religião e futebol não se discute. Religião. O país mais católico do Brasil vive uma crise de fé, onde os nossos católicos têm dificuldade de entender o que é ser católico, e todo ele, quando deixa de ser e se converte a qualquer outra doutrina, fala assim, é como se ele nunca tivesse sido católico. É uma coisa curiosa, uma coisa estranha. Porque quando eu conheci Jesus, e daí por diante. Então, mas espera aí, e os outros 30 anos da sua catolicidade? Você não conheceu Jesus hora nenhuma? Então, nós estamos numa crise de fé, uma distorção da fé. Mas isso nos produz nós precisamos de clareza. A nossa fé está relativa. A gente passa por um processo de particularização da fé. Cada um vive a sua fé do jeito que quer, porque nós não temos valores claros, a ponto de, dependendo da paróquia que você está, lá algo é certo, na outra a mesma coisa já é errada. Então, onde está a clareza das coisas? Nós precisamos atuar, nós precisamos exigir que isso aconteça e divulgar como é. Exemplo disso é a questão da ideologia de gênero. No momento que nós nos dispusemos a deixar claro qual é a nossa opinião, ora, quando se acende a luz, as trevas se dissipam. Não foi? E nós temos muitas provas disso. Ontem foram dados números muito concretos dos 5.000 e tantos municípios que tem no Brasil, apenas 2%, né, se não me engano, que foi aprovado da forma que foi. Porém,
já existe toda uma artimanha para que isso venha com outra roupagem. Finalizando, se nós queremos, então, plantar esses valores, depois produzir esses valores, dar condições para que eles cresçam na sociedade, aí sim nós vamos colher. Também no ambiente político, propriamente dito, nós teremos, então, militantes missionários que representam valores e produzem boas políticas verdadeiras, baseadas nos valores adequados. As coisas acontecem junto. Nós temos que não desprezar os políticos de hoje. Nós temos que atuar na política que existe hoje. Mas nós temos que entender que nós precisamos cuidar de toda a cadeia, desde a questão profissional, a infância, a educação, tudo isso. Nós precisamos nos dispor a discutir esses valores em todas as esferas. Porque hoje, sem ser pessimista, nós estamos perdendo a guerra. Sem ser pessimista. Porque, como disse Dom Levi, a igreja já passou por várias crises. Mas a crise de hoje não é da igreja, é do homem, é do ser humano, que está com dificuldade de identificar coisas que ele já tinha superado no passado. E esse homem se organiza em sociedade. E quando ele se organiza em sociedade, ele delega alguns para administrar essa sociedade para ele. Se não existe sintonia com o anseio do coração do homem, com aqueles que administram, essa lacuna vai crescendo, vai distanciando cada vez mais. E isso eu chamo da liberdade de agir com os valores. Esses valores, eles são experimentados e produzidos na sociedade em todos os ambientes. E nós temos essa missão, na sociedade, de também sermos estes missionários que vamos defender os valores. Aí sim, nós produziremos uma sociedade nova, que também terá representantes dos mesmos valores. Hoje a nossa comunicação produz um valor, produz uma comunicação baseada em valores diferentes daquilo que a sociedade parece ansiar, e a política da mesma forma, está desconectado. É necessário, então, que cada um se esforce muito para produzir essa conexão. Os valores, eles existem, eles são claros, mas eles estão relativizados. Nós temos hoje a missão de, com uma profunda reflexão, a começar em nossa casa, traduzir esses valores para a nossa sociedade. Os políticos que estão aí, nós não estamos fazendo nada diferente do que aquilo que está sendo encomendado para nós. E é importante a gente fazer essa reflexão. Estão cumprindo uma tarefa, e nós precisamos nos organizar e produzir mais mandatários para que eles cumpram a tarefa da forma que nós cremos ser mais adequada. Hoje existe uma desconexão. Eu chamo de domínio das minorias. As minorias, e não estou falando de negro, índio, não é essa minoria, minoria de ideias, de interesses. Elas estão monopolizando, porque a articulação para se colocar representante na política é mínima, comparada com a sociedade. Quando existe essa desconexão, vou dar um exemplo. Goiás tem 4 milhões de eleitores. Eu sou um dos deputados estaduais, entre os mais votados, com 30 mil votos. O que eu represento? Você tem deputado estadual que o voto vale o mesmo tanto que o meu, ou do mais votado, com apenas menos de 10 mil votos. É uma organização. Isso é a democracia que a gente vive. E ele está defendendo a tarefa que o colocaram para defender, cada um de nós. Então, é necessário que nós tenhamos clareza de quais são os valores que nós queremos que sejam defendidos. Só assim, no momento em que a sociedade se expõe, o político se expõe de igual maneira para defender os mesmos valores. Obrigado. Mais uma vez, boa tarde agora, né? Já estamos
na tarde, vamos tentar falar. Vou falar alguns pontos, porque o Murilo já falou historicamente, culturalmente, sobre aquilo que precisava ser dito. Primeiro aspecto, o aspecto da evidência. Foi feita uma pesquisa que eu ouvi essa semana no jornal, falando da instituição mais confiável, das instituições mais confiáveis. Em primeiro lugar, família com 90%. Em segundo lugar, a igreja com 70%. O que nós podemos? Nós falamos tanto de evidência, e é tão evidente que a família, a igreja, a religião precisam estar presentes em nossa sociedade. E o que os ideólogos fazem? Nos fazem ter medo, principalmente do quesito religião, igreja. Se nós queremos ter família forte, precisamos fortalecer a nossa fé. Primeiro ponto. Segundo ponto, abordar a importância, já dentro daquele questionamento que eu fiz na mesa, a respeito da nossa capacidade de nos comprometer como família. Francisco abordou um ponto das estratégias, o Murilo falou da estratégia das faculdades, de maneira particular da área de humanas. A área de comunicação é um problema gravíssimo, os jornalistas, graças a Deus com algumas exceções, mas extremamente voltados para as ideologias. E eu ouvi uma reportagem ontem dizendo do anticoncepcional para homens. Já ouviu falar sobre isso? São vários, mas tem dois que me chamaram a atenção. Um que, como a pílula anticoncepcional, vai evitar com que o homem tenha espermatozoides. E o outro será um gel aplicado no canal que passa o espermatozoide para produzir o espermatozoide. Então vai bloquear a passagem no canal que vai impedir que o homem fecunde. E isso foi dito de uma maneira muito simples e muito normal. Como se tudo fosse normal. É mais uma forma de contracepção. O Murilo disse a respeito das famílias numerosas. Eu sou pai, para quem não me conhece. Vou ser pai, se Deus quiser, do 6º filho. Muito feliz por ser pai, por ser família. E nós percebemos hoje que o problema está, como o Francisco disse, a crise da humanidade, mas a solução está na igreja. Do mesmo jeito que a crise é bem vista dentro da igreja, as missas cheias, e não vou dizer só a igreja católica, todas as igrejas hoje têm muita gente, igrejas cristãs, mas se você fizer uma pesquisa de quem realmente acredita na família, como a igreja pensa, eu não sei se vamos encontrar 5%. Acho muito difícil. Muito difícil. Os ideólogos, quando nós defendemos a família, eles falam assim: que família? E eles não estão errados. Que família nós estamos defendendo? Aquela família que já separou 10 vezes? Que família você está defendendo? Que família que existe? Não existe mais. Família de quê? De um casal que vive mal com um filho? Quanto tempo vai durar isso? Os ideólogos riem de nossa cara e dizendo: você está lutando contra quê? Isso vai acontecer, você queira ou não, vai acontecer. Eles zombam de nossa cara, como imagino o diabo deve zombar daqueles que estão dentro da igreja e não vivem nada do cristianismo. Eles acham que vão para o céu. É difícil falar sobre o inferno, né? Bom, se nós estamos aqui para falar claramente sobre religião, temos que falar também sobre céu e inferno. E se nós queremos claramente ir para o céu, precisamos claramente assumir a nossa fé. E nós estamos numa forma de espiritualidade que não promove um crescimento autêntico na fé cristã. Por isso eu questionei a questão do mártir. Quem seria capaz realmente de viver um martírio? Qual padre iria realmente aceitar um martírio, como disse aqui o Dom Levi? Quantos de 50 conseguiriam falar: em nome de Jesus, pode me matar?
que eu não negarei a minha fé. Então estamos diante de uma realidade que a igreja dá respostas claras, mas o fiel está atomizado. Não é isso? Palavra do Murilo? Atomizado, corrompido nos seus valores de uma forma mais desagregadora, e é isso que faz o pecado. Ele desagrega, ele destrói aquilo que nós temos de mais rico, que é a nossa dignidade humana. Eu estava lendo o documento da doutrina social da igreja e eu descobri que quem inventou o salário família foi a igreja. E fala exatamente da palavra salário família, podemos traduzir como Bolsa Família também, se quiser. E fala também do papel da mulher. Como é importante nesse resgate da família o papel da mulher. Mulher que tão evoluiu no sentido de pensar, de trabalhar. E a igreja está dizendo, é preciso que a mulher assuma um papel mais simples, o papel afetivo dentro do lar. Quantas mulheres dentro da igreja conseguiriam fazer opção para viver dessa forma? Quantas mulheres? Quantas mulheres fariam a opção de ter muitos filhos? Quantas? Nós estamos então percebendo que estamos num caminho muito difícil. Quantos cristãos iriam realmente abrir mão de usar anticoncepcional, de usar camisinhas? Quantos? 1%? Meio por cento? 0,1%? Então, nós estamos percebendo que lutar em defesa da família exige martírio. Mas para viver o martírio, tem que ser santo. Tem que buscar realmente a santidade. E para viver a santidade é preciso crescer na vida espiritual. Ter a alma de Cristo. Alma de Cristo, santificai-me. As almas eucarísticas que o digam. Que nós possamos trazer essa reflexão. Que todo o trabalho que nós fizemos agora e que vamos continuar fazendo, que sejam trabalhos alicerçados na alma de Cristo. Agradeço a oportunidade, agradeço todos que colaboraram, agradeço a minha igreja que acreditou nesse trabalho, acredito nos leigos que estão aqui, que ficaram até aqui nesse momento, agradeço aqueles que vão celebrar a vitória da família conosco, seja aqui ou seja no céu. Talvez o que estamos fazendo não vamos ver aqui, mas que nós tenhamos a coragem dos mártires de dar a nossa vida pela família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.